Há coisas nas águas escuras deste mundo que não foram feitas para serem encontradas. Foram feitas para encontrar você. O cheiro chegou antes de tudo. Podre, denso, como peixe morto misturado com terra encharcada e algo mais. Algo que Marcos não conseguia nomear, mas que fazia seu estômago virar. Ele parou no meio da trilha. A lanterna bateu contra sua coxa quando ele freou os passos. Ao redor, a floresta do Maranhão respirava com um som úmido, uma respiração de pulmões cheios de fungos. Folhas caíam sem vento. Grilos que cantavam 5 minutos atrás haviam parado, todos ao mesmo tempo, como se alguém tivesse desligado o interruptor. Marcos tinha 29 anos. Era fotógrafo de natureza. Tinha dormido em acampamentos no Pantanal, fotografado onças no escuro, passado 3 dias sozinho numa mata fechada da Amazônia. Não era do tipo que entrava em pânico. Mas aquele cheiro... Deve ser um bicho morto, ele murmurou para si mesmo. A própria voz soou estranha, estranha demais para aquele silêncio. Ele consultou o GPS. O Lago Negro ficava a 300 metros dali. Era para aquele lugar que ele tinha ido, armado com câmera e tripé, atrás de fotografias do amanhecer sobre a água. Uma revista de ecoturismo havia encomendado o trabalho. Simples, rotineiro. Mas o caseiro da fazenda vizinha, um homem de uns 60 anos chamado Benedito, havia agarrado o braço de Marcos antes de ele partir. "O senhor não vai lá de noite não", disse Benedito. Não como um conselho, como uma ordem. "Por quê?" "Porque tem coisa nessa água que não é daqui." Marcos havia sorrido, tinha agradecido, subido na caminhonete e saído. Agora, a 300 metros do lago, no meio do escuro absoluto, ele se lembrava dos olhos de Benedito. Não eram olhos de superstição, eram olhos de alguém que havia visto alguma coisa. Ele continuou caminhando. A vegetação abriu. O lago surgiu. Marcos parou de respirar. Não havia amanhecer ainda. Faltavam 2 horas para o sol. Mas a água do Lago Negro brilhava. Um brilho baixo, verdoso, biológico. Bioluminescência, ele pensou. Algas, micro-organismos. Tinha uma explicação científica para aquilo. A superfície estava completamente parada. Nem uma onda, nem um círculo, como se fosse vidro derretido, escuro e vivo. Era bonito? Era perturbador. Era exatamente o tipo de coisa que rendia uma foto premiada. Marcos montou o tripé, ajustou a câmera, começou a trabalhar. Durante 40 minutos, tudo correu bem. Então, ele ouviu. Não era um canto, não era música, era um som que ficava na fronteira entre o humano e... Não havia amanhecer ainda. Faltavam 2 horas para o sol. Mas a água do Lago Negro brilhava. Um brilho baixo, verdoso, biológico. Bioluminescência, ele pensou. Algas, micro-organismos. Tinha uma explicação científica para aquilo. A superfície estava completamente parada. Nem uma onda, nem um círculo, como se fosse vidro derretido, escuro e vivo. Era bonito? Era perturbador. Era exatamente o tipo de coisa que rendia uma foto premiada. Marcos montou o tripé, ajustou a câmera, começou a trabalhar. Durante 40 minutos, tudo correu bem. Então, ele ouviu. Não era um canto, não era música, era um som que ficava na fronteira entre o humano e o animal. Um lamento longo, ondulante, que subia de algum lugar dentro da água e atravessava o ar como uma faca atravessa a névoa. Alto, muito alto. Alto demais para qualquer garganta animal que Marcos conhecesse. Ele se levantou, olhou para o lago. A superfície ainda estava parada. O som parou. Marcos esperou. Contou até 30. Nada. Macaco, ele disse, convencendo-se. Algum macaco. Voltou a câmera. E então viu na tela do visor algo que a visão a olho nu não tinha captado. No canto direito da imagem, onde o lago encontrava as árvores, havia uma forma. Longa, branca, parcialmente submersa. Marcos afastou o olho do visor, olhou diretamente para aquele canto do lago. Não havia nada. Voltou ao visor.
A forma ainda estava lá. Marcos ficou parado por um longo momento, o olho colado ao visor, o coração batendo devagar, devagar demais, como se o próprio corpo estivesse tentando não fazer barulho. A forma na água era branca, quase fosforescente no brilho verdoso do lago. Comprida, mais comprida do que um ser humano tinha direito de ser. Ele calculou pela escala das árvores ao fundo que a coisa devia ter uns 2,5 metros, talvez 3, parcialmente afundada, com a parte superior emergindo numa curvatura suave que parecia ser um torso. Ombros, um pescoço longo demais, cabelo escuro espalhado na água como tinta. Marcos tirou o olho do visor pela segunda vez. Olhou com os próprios olhos para aquela margem do lago. Nada. Colocou o olho no visor de volta. A forma tinha se movido. Estava mais perto. Ele deu um passo para trás, o tripé chacoalhou, a câmera quase caiu, ele agarrou por instinto e nesse momento percebeu que suas mãos estavam geladas. Não frias, geladas, como se tivessem sido mergulhadas em água de degelo. A temperatura havia caído. Quando? Ele não tinha notado. Mas o ar agora estava frio o suficiente para que sua respiração formasse vapor. Em plena madrugada no Maranhão? Impossível. Quem está aí? Ele chamou. A voz saiu pequena, engolida pelo silêncio. A água do lago se moveu. Não muito. Uma ondulação lenta que veio de onde a forma estava e se expandiu em círculos perfeitos até a margem oposta, como se algo enorme tivesse se mexido logo abaixo da superfície. Marcos estava recuando quando pisou em algo. Ele baixou a lanterna. Era uma câmera fotográfica velha de filme, o tipo que ninguém mais usava, coberta de lama, destruída, a lente partida, o corpo retorcido como se tivesse sido esmagado por uma prensa. A alça ainda estava presa e Marcos percebeu que a alça tinha uma etiqueta. Ele se abaixou, leu com a lanterna tremendo na mão. Marcos conhecia aquele nome. Todo fotógrafo de natureza do Brasil conhecia. Fábio Mendonça havia desaparecido 2 anos atrás, durante uma expedição fotográfica no interior do Maranhão. O corpo nunca foi encontrado, a câmera nunca encontrada. Até agora. Marcos estava de joelhos no barro com a câmera destruída de um homem desaparecido nas mãos quando o cheiro voltou. Mais forte, muito mais forte. Podre, denso, como entranhas abertas ao sol. E então o grito veio. Não era o lamento de antes, era um grito. Um grito humano. De mulher, de criança, de algo entre os dois, que explodiu a partir do lago com uma força que fez as folhas das árvores vibrarem. Marcos se jogou no chão. A câmera voou de suas mãos. Seus ouvidos roncaram com a pressão do som. O grito durou 3 segundos. E então, silêncio perfeito. Marcos ficou deitado no barro por um longo momento, os pulsos pulsando nas têmporas, antes de conseguir se levantar. Sua câmera havia caído do tripé e pousado na beira da água. Ele foi buscá-la, e quando se abaixou para pegá-la, viu, na lama mole da margem, marcas. Não eram marcas de pés. Eram longas, paralelas, como marcas de algo que havia arrastado, ou se arrastado, da água para a terra, e voltado. Marcas que começavam na água e terminavam a 30 centímetros de onde sua câmera havia caído. A 30 centímetros de onde ele estava ajoelhado agora. Marcos pegou a câmera, largou o tripé e correu. Ele bateu na porta do caseiro às 3 da manhã. Benedito abriu em 10 segundos, como se não tivesse dormido. Talvez não tivesse. Ele olhou para Marcos, para a lama nas roupas, para os olhos arregalados, para as mãos que tremiam e disse apenas: "Entre." A cozinha era pequena, quente, cheirava a café e fumaça de lenha. Benedito colocou uma xícara na mesa sem perguntar. Marcos bebeu. Queimou a língua. Não se importou. "Você foi ao lago", disse o velho. Não era pergunta. "Fui." "E ela te viu?" Marcos olhou para ele. "O que é ela?"
Benedito se sentou devagar, como alguém que carrega peso nos ossos. Ficou em silêncio por um momento, passando o polegar pela borda da xícara. Minha avó chamava de Iara, mas não é a Iara das histórias que ensinam na escola. Essa aí é diferente. Diferente como? A Iara das histórias canta. Chama os homens com voz bonita, faz eles se afogarem de amor. Benedito balançou a cabeça. A do Lago Negro não canta, ela grita. Marcos sentiu frio no peito de novo. Por que grita? Porque ela não quer te atrair. O velho levantou os olhos. Ela quer te assustar, quer ver você correr, quer que você volte. Voltar? Por quê? Porque você não consegue não voltar. Benedito disse isso com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito. Quem ela vê, volta. Sempre volta. Não importa o quanto tente não ir. 2, 3 dias depois, os pés levam. Marcos pensou no fotógrafo desaparecido, na câmera destruída na lama. Fábio Mendonça, ele disse. A expressão de Benedito não mudou, mas algo nos olhos se fechou, como uma janela trancada por dentro. Você o conheceu? Marcos insistiu. Ele ficou 3 dias aqui, disse o velho devagar. Igualzinho ao senhor, fotógrafo, revista, veio fotografar o lago. Eu avisei, ele foi assim mesmo. E na primeira noite voltou correndo, igual ao senhor agora. Aí eu pensei, bom, esse pelo menos teve juízo. Benedito parou, olhou para as mãos. Na segunda noite ele foi de volta. Eu nem soube. Acordei de manhã e o quarto dele estava vazio. A câmera dele estava na cama. A câmera nova, de digital. Mas a velha, a que ele levava na mochila como reserva, tinha sumido junto com ele. Nunca mais apareceu? Apareceu uma coisa, disse Benedito. Uma semana depois, achei na margem do lago um pedaço de coisa, carne. Não dava para saber de quê. Ele fez uma pausa longa, mas estava junto com a alça de uma mochila, com o nome dele. O silêncio que se seguiu era pesado. Marcos olhou para a xícara vazia. O que eu faço? Ele perguntou finalmente. Vai embora hoje, antes do sol raiar. Não espera o dia clarear, não. Benedito se levantou. E não olha para o lado do lago quando estiver indo. Não importa o que você ouvir. Não para, não olha. Por que não posso olhar? O velho ficou de costas para ele por um momento, antes de responder. Porque se você vê o rosto dela de verdade, não pelo visor da câmera, não pela água, ela sabe que você sabe. Ele virou. Os olhos estavam seríssimos. E aí não tem distância que resolva. Marcos foi embora ao amanhecer. Dirigiu 4 horas até a cidade mais próxima. Tomou banho num hotel barato. Comeu feijão com arroz num restaurante de beira de estrada. Dormiu por 12 horas num colchão que afundava no meio. Sonhou com água escura. Acordou com o cheiro de peixe podre nas narinas. No segundo dia, editou algumas fotos no laptop. As fotos antes do grito. Fotos bonitas. Nada de errado nelas. Mandou e-mail para a revista dizendo que tinha o material. Bebeu 2 cervejas no bar do hotel. Conversou com um caminhoneiro sobre futebol. Na terceira noite, acordou às 2 da manhã. Seus pés estavam no chão, ao lado da cama, já calçados com as botas. A mochila estava no ombro. As chaves da caminhonete estavam na mão. Marcos ficou olhando para as próprias mãos por um longo momento. Não se lembrava de ter se levantado. Não se lembrava de ter se vestido. Não se lembrava de ter pegado a mochila. Mas estava ali, de pé, pronto para ir. Não, ele disse em voz alta. Tirou as botas, jogou as chaves debaixo do colchão, trancou a porta do quarto e engoliu a chave. Não, isso era loucura. Ele colocou a chave dentro da fronha e dormiu em cima. De manhã, a chave estava no canto do quarto, a mochila na porta. Marcos ficou sentado na cama por um longo tempo. Depois pegou o celular e ligou para Benedito. O velho atendeu no segundo toque. Você ainda não foi, disse Benedito. Não era pergunta. Meu corpo tenta ir enquanto durmo.
Eu sei. Tem como parar? Silêncio. Benedito, Marcos insistiu. Tem como parar? Tem uma coisa, disse o velho, devagar, como quem revela algo que preferia guardar. Minha avó dizia que a Yara não larga quem ela marca, mas não consegue puxar quem está do outro lado da água corrente. Água parada ela domina, água corrente não. Tem um rio na cidade. Então fica do lado do rio, não sai de perto. Pausa. E não dorme longe da água corrente não. Marcos passou os últimos 2 dias do trabalho dormindo num banco de praça à beira do rio municipal. As pessoas olhavam, ele não se importava. Na quinta noite, acordou na cama do hotel, sem botas, sem mochila. Esperou uma semana. Voltou para São Paulo. 3 meses depois, Marcos estava no apartamento em São Paulo quando a caixa chegou. Era uma caixa de papelão, sem remetente, com o endereço dele escrito à mão numa letra que ele não reconhecia. Dentro, embrulhado em jornal velho, estava um carretel de filme fotográfico revelado, 36 frames, e um bilhete. Achei isso na margem, você esqueceu. Marcos não tinha esquecido nada. Não tinha levado o filme, usava câmera digital. Mas o carretel estava revelado. Alguém havia tirado e revelado aquelas fotos. Ele foi a um laboratório fotográfico antigo no centro da cidade e pediu que fizessem cópias em papel. Voltou 2 dias depois. O atendente, um homem de uns 40 anos, carrancudo, do tipo que revelava filme há 20 anos e não se impressionava com nada, entregou o envelope sem dizer palavra. Mas Marcos notou que ele não olhou nos olhos na hora de entregar. Marcos foi para casa, sentou na mesa da cozinha. Abriu o envelope. As primeiras fotos eram do lago. A mesma perspectiva que ele tinha fotografado. Da margem, olhando para o centro. O brilho bioluminescente na água, as árvores ao fundo. Mas as fotos não eram suas. A câmera era de filme, não digital. O ângulo era diferente. E havia algo nas imagens que as dele não tinham. Havia uma figura na água. Em todas as fotos, em todas as 36. A figura estava em posições diferentes. Mais longe, mais perto, mais à direita, mais à esquerda. Como se o fotógrafo tivesse tentado enquadrá-la, tentado registrá-la de todos os ângulos possíveis, com uma obsessão crescente que Marcos podia sentir só de olhar para a progressão das imagens. A figura era uma mulher, ou tinha a forma de uma mulher, da cintura para cima. Da cintura para baixo, a água a encobria. O cabelo era escuro, comprido, espalhado como algas. A pele era branca, não a brancura de pele humana, mas a brancura de coisa que nunca viu sol, de peixe de águas profundas, de osso. E nas últimas 6 fotos, as últimas 6 de todas, a figura não estava mais na água, estava na margem. E em cada foto estava um passo mais perto da câmera. Na 36ª foto, a última do carretel, a figura estava tão perto que ocupava o frame inteiro, sem água. Sem lago ao fundo. Só ela, com o cabelo escuro sobre o rosto, os braços compridos demais pendendo dos lados do corpo, a boca aberta. A boca estava aberta. Marcos jogou as fotos no chão. Ficou de pé num canto da cozinha com as costas contra a parede, respirando fundo, contando, tentando se acalmar. Então seu celular tocou. Número desconhecido. Código de área que ele não reconhecia. Ele atendeu. Silêncio. Alô? Disse ele. Silêncio. E então, baixo, distante, mas inconfundível, um som. Um grito. Longo, ondulante, que subia de algum lugar fundo e atravessava a linha telefônica como uma corrente de água gelada pelo ouvido adentro. Marcos desligou. Bloqueou o número. Ficou olhando para o celular. Ele piscou. O celular vibrou. Uma notificação de foto. Do próprio aplicativo de câmera do celular. A câmera do celular havia tirado uma foto, sozinha. Agora, neste momento. Ele abriu. Era uma foto do apartamento, do corredor que levava ao quarto, tirada de onde ele estava agora, na cozinha. Mas ele não tinha tirado. No corredor, parada,
Olhando para a câmera, estava a figura. Alta demais para o corredor, com a cabeça inclinada para não bater no teto, o cabelo escuro, a pele sem cor, os braços que desciam além dos joelhos, a boca aberta. Marcos olhou para o corredor. O corredor estava vazio. Olhou para o celular. A foto continuava lá. E então percebeu, olhando para a foto com a mão tremendo, com o estômago virando, que a figura no corredor do apartamento não estava olhando para a câmera. Estava olhando para ele. Para onde ele estava agora, para o canto da cozinha onde ele tinha se encolhido, de costas para a parede. A foto tinha sido tirada do corredor, olhando para a cozinha, para ele. Mas não havia ninguém no corredor. Marcos não dormiu naquela noite. Ficou sentado na cozinha com todas as luzes acesas, uma faca de cozinha na mesa, o celular na mão. Às 4 da manhã, ligou para Benedito. O telefone chamou uma vez, 2, 3. O número que você discou não existe mais ou está fora de área. Ele tentou de novo. Mesma mensagem. Ficou olhando para o celular. Às 6 da manhã, quando o sol começou a entrar pela janela da cozinha, ele respirou. A luz natural fazia tudo parecer mais razoável, menos sombrio, mais explicável. Ele olhou para as fotos espalhadas no chão. 36 fotos de um fotógrafo morto, tiradas num lago amaldiçoado, mostrando uma coisa que não devia existir. E uma foto no celular que ele não tinha tirado. Ele pegou as fotos do chão, uma por uma, sem olhar para a última, a de rosto inteiro, a de boca aberta. Colocou tudo no envelope, fechou o envelope, colocou o envelope no fundo de uma gaveta. Depois foi ao banheiro, abriu o chuveiro no frio e ficou debaixo da água por 30 minutos. Água corrente, ele pensou. Benedito disse que água corrente ela não atravessa. Quando saiu, sentiu-se melhor. Não bom. Nunca mais seria completamente bom, mas melhor. Foi à sala, ligou a televisão, tomou café. À tarde, convenceu-se de que tinha tido uma experiência traumática, que havia afetado sua percepção. O som no telefone era estática, a foto no celular era um bug. As fotos eram de algum fotógrafo anônimo que havia ido ao mesmo lago. Havia explicações. Havia sempre explicações. Às 8 da noite foi ao quarto buscar algo e, ao passar pelo corredor, a luz piscou. Ele parou. A luz piscou de novo, 2 vezes, 3, e apagou. Escuridão total no corredor. Marcos ficou parado no escuro, o coração na garganta, esperando. A luz voltou. O corredor estava vazio, mas havia algo no espelho do banheiro. O espelho que podia ser visto da entrada do corredor. Havia algo no espelho que não era o reflexo do corredor. Era o lago. Por uma fração de segundo, o espelho mostrou o lago negro, a água escura e brilhante, as árvores ao fundo, o brilho bioluminescente verde, e no centro da imagem, no meio do lago, a figura. Olhando para o espelho, olhando para ele. Marcos fechou os olhos. Quando os abriu, o espelho mostrava o banheiro normal, azulejos brancos, sua própria face pálida. Mas havia algo diferente no reflexo. Seus olhos. Nos seus olhos. Se você olhasse muito de perto, e Marcos olhou porque alguma parte de seu cérebro que ainda funcionava racionalmente precisava confirmar, havia algo verde. Um brilho verde baixo, como bioluminescência, como algas, como água podre num lago no meio de uma floresta do Maranhão. Nos seus próprios olhos. Marcos recuou do espelho. E então entendeu o que Benedito havia tentado dizer. Não com as palavras, não exatamente, mas com aquele silêncio pesado quando Marcos havia perguntado: por que não posso olhar? Porque se você vê o rosto dela de verdade, o velho tinha dito, ela sabe que você sabe. Mas a verdade completa, a verdade que Benedito havia deixado para trás, talvez por misericórdia, talvez porque era pesado demais para se dizer em voz alta, era outra. Não era só que ela sabia que ele sabia. Era que quando você via o rosto dela de verdade, uma parte dela ia com você. Uma parte ficava nos seus olhos. E ela podia ver através deles. O apartamento de Marcos foi encontrado vazio 3 semanas depois.
Vizinhos haviam reclamado do cheiro podre, denso, como peixe morto, que vinha de debaixo da porta. O síndico chamou a polícia. Arrombaram a porta. Nada de errado com o apartamento. Nada fora do lugar. Nenhum sinal de luta. A cama estava feita. O café da manhã ainda estava na mesa, como se ele tivesse se levantado para ir ao banheiro e não voltado. Só havia uma coisa estranha. Na gaveta do quarto, os policiais encontraram um envelope. Dentro, 36 fotos reveladas em papel. Fotos de um lago e uma figura na água. Um dos policiais, um rapaz novo de uns 25 anos, curioso demais para seu próprio bem, olhou para a última foto, a de rosto inteiro. A de boca aberta. Ficou olhando por um longo momento. Que foto estranha, ele disse para o colega ao lado. O colega concordou, sem prestar muita atenção. O rapaz colocou a foto de volta no envelope. Registraram tudo. Saíram. 3 dias depois, o rapaz foi ao trabalho numa manhã de segunda-feira. Seu parceiro notou que estava quieto, diferente. "Você tá bem?" perguntou o parceiro na hora do almoço. "Tô sim", disse o rapaz. "É que eu tive uns sonhos esquisitos esses dias. Com água." O parceiro achou graça. "Água?" "Um lago", disse o rapaz. "Um lago escuro. E tem uma mulher lá dentro." Ele sorriu enquanto dizia isso, mas os olhos não sorriam. Os olhos brilhavam, baixos e verdes, como bioluminescência, como algas em água parada, como o Lago Negro no Maranhão, no meio de uma floresta que não tem nome em mapa nenhum, onde a Yara não canta, onde a Yara grita e espera. Se você ouviu barulhos estranhos enquanto eu narrava essa história, não se preocupe. Provavelmente foi o vento. Provavelmente.